Qual foi o ano da sua graduação? Ops, aí. Oi, Isabel, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo jóia. Nós somos estudantes de odontologia e estamos no primeiro período. E esse trabalho tem como objetivo conhecer melhor a trajetória e a atuação de um profissional especializado em odontologia legal. Vamos fazer algumas perguntas. Espero que você fique bem à vontade e conte detalhes. Em que instituição você se graduou em odontologia e em qual ano? Eu me graduei aqui na PUC mesmo, aqui no Corel, e no mês de 2011, 30 de junho de 2011, para ser mais exato. O que a motivou a escolher o curso de odontologia? Não sei, desde criança a única coisa que eu falava que eu ia fazer era odontologia, e aí teve o vestibular e eu fiz. Nunca pensei em nenhum outro curso. Você entrou com vestibular? Uhum. É pra Uni, assim? Bolsa, assim? Ah, tá. Vestibular normal. É, da PUC. É muito tempo atrás, gente. Era diferente as coisas. Eu entrei em 2007, pensa. Qual foi o maior desafio que enfrentou durante o período da faculdade? Eu acho que a coisa mais difícil da graduação em odonto é porque a gente precisa de dedicar muito tempo. Então, às vezes tinha aula, a aula era de manhã e de tarde, uma era diurno, né? E tinha muita disciplina também, de extensão, tal, que era à noite. Então, é um curso cansativo, assim, tem que dedicar muito. Acho que essa é a maior dificuldade do curso. Você trabalhava enquanto você estudava? Não, só estudava, mesmo assim era difícil. Imagina quem trabalha e estuda. E quando e como você decidiu se especializar na odontologia legal? Então, na minha época eram 9 períodos, hoje em dia são 12. Na minha época eram 9. E aí no último período, eu ainda não tinha a menor ideia do que eu ia fazer de especialização, então não tinha ideia mesmo. Aí eu fui numa palestra no CIOMIG, que é o congresso que tem aqui em Minas, e assisti uma palestra sobre odontologia legal. Aí eu falei, nossa, essa área é interessante. A palestra mesmo era mais a parte criminal, de identificação de vítimas, dessa parte de investigação. Aí eu me interessei. Isso foi mais ou menos em março de 2011. Aí eu procurei na internet, na época não tinha Instagram, essas coisas fáceis assim não, gente. Procurei e-mail, procurei site e tal, e tinham 2 especializações de odonto legal que estavam acontecendo. Uma era em Ribeirão Preto e outra em São Paulo, as 2 da USP. Aí eu entrei em contato com os professores e o professor Ricardo da USP de Ribeirão Preto me respondeu, ele foi super atencioso. Aí eu fui lá em Ribeirão Preto um dia para conhecer, a estrutura da faculdade, conhecer os lugares onde que tinha aula e tal, e eu gostei. E aí eu formei em junho, igual eu falei pra vocês, e em outubro eu comecei a especialização. Nossa, então assim, foi a primeira coisa, primeiro curso, você não pensou em mais nada, nunca teve dúvida. Meu Deus. E como que foi o início do processo de especialização? Então, na época, o curso de especialização lá, acho que ainda até hoje é assim, tem uma prova, um processo seletivo. E aí tinha um livro, que é do professor Ricardo também um livro, que aí era um livro que falava sobre o código de ética, que falava sobre a especialidade mesmo, odontologia legal. A gente tinha que estudar esse livro, estudar a lei 5.081 de 66, vocês vão conhecer que é a lei que regulamenta o odonto no Brasil, e estudar o código de ética. E aí teve uma prova em outubro, aí eu fui fazer essa prova, e aí da prova eram 12 pessoas que iam passar. Aí eu passei e entrei. E onde você realizou sua pós-graduação? Foi aqui na PUC ou... Foi lá em Ribeirão Preto, na USP. Sua titulação atual? Então, eu sou especialista em odontologia legal, fiz especialização também em radiologia, tenho mestrado em odontologia, fiz aqui na PUC, tenho uma pós-graduação em gestão de operadoras odontológicas, uma pós-graduação em avaliação do dano corporal pós-traumático e agora eu tô fazendo doutorado aqui na PUC. Então, nossa, muita coisa, então. Gente, eu tô impressionada, porque, todos profissionais que a gente entrevistou tem muita coisa, pra falar e tudo mais. Eu tô impressionada com tanta coisa. Eu espero que a gente consiga fazer isso tudo também. Vocês vão fazer, gente. Amém. Que tipo de atividade você exerce atualmente? Então, atualmente eu faço bastante coisa. Eu trabalho como auditora odontológica numa operadora. Eu tenho um podcast, Odonto Legal, quem aí tá assistindo, segue a gente. Dou aula aqui na PUC, aqui na Odonto eu dou aula de legislação odontológica, na medicina, em Betim, eu dou aula de bioética e medicina legal, e no direito eu dou aula de medicina legal e perícia. Eu também faço perícia civil, então, por exemplo, quando um dentista foi processado, ou quando o dentista processou o paciente,
tem um perito que vai analisar aquilo ali. Então, eu também faço esse tipo de serviço. E dentro de processo, também tem um assistente técnico, que é a pessoa que vai ajudar a parte que está processando. Então, como se fosse tipo uma pessoa que vai ajudar o advogado do dentista ou o advogado do paciente. Então, eu também faço esse tipo de serviço. O que mais que eu faço? Acho que é mais ou menos isso. Muito legal. Você poderia nos contar um pouco mais sobre o que consiste a sua especialidade? Sim. Então, a odontolegal é uma das especialidades, não é puxando de saco, mas é uma das especialidades mais amplas dentro da odonto. Por quê? A gente pode atuar tanto com auditoria, igual eu faço auditoria, eu trabalho numa operadora odontológica, eu faço análise das guias, faço análise dos procedimentos que os dentistas mandam. Às vezes uma pessoa vai e pede para extrair um dente, só que aquele dente não tinha indicação de extrair, a gente tem que abrir um processo interno e tal. Enfim, tem essa parte. Tem a parte de quem gosta de trabalhar, por exemplo, com processo civil ou processo ético, que a pessoa pode trabalhar na clínica dela, gosta de clinicar, pode trabalhar na clínica e pode fazer perícia civil também, que quem paga a gente é, em alguns casos, o Estado, então, Minas Gerais, se você fizer aqui, ou as partes também pagam. Então, tem essa outra área que a gente pode atuar. Outra área que a gente pode atuar também, dentro do odontolegal, é a parte de consultoria. A gente está cada vez mais vendo rede social, o pessoal fazendo postagem aí, que vocês estão começando agora, eu venho umas coisas que eu tenho certeza que vocês olham, gente, não é possível que isso aqui pode, isso aqui é absurdo, né? E aí a gente também trabalha nessa parte de consultoria para os dentistas, para ajudar eles a organizarem tanto as postagens e tal, como também a documentação. Vocês vão ver daqui a pouco que tem lá o prontuário, tem o termo de consentimento, tem um monte de documento que a gente usa com o paciente no dia a dia. Então, para ajudar a organizar essa documentação, é o especialista odontolegal que ajuda o dentista nisso também. O que mais que a gente faz? A gente também trabalha... Aí vem a parte da perícia criminal, que é geralmente o que mais chama atenção. Então, quer que eu segure? Então, vai doer. Então, por exemplo, a gente vai e a parte da perícia criminal tem duas áreas dentro da perícia criminal. Alguns estados, a gente atua como perito criminal. Então, o concurso é feito para o perito criminal e você vai trabalhar com perícia criminal. Igual vocês veem CSI, Bones, essas séries. Teve um crime, aí o dentista, a pessoa que passou nesse concurso, vai lá e faz a análise daquele local, tal. Isso é a perícia criminal. Em alguns estados tem um cargo de perito odonto, que só o dentista pode fazer. Aí é o dentista que fica lá no ML, para quando tem, por exemplo, um caso de violência. Uma pessoa brigou num bar. Aí machucou alguma parte do rosto, vai lá para o ML e o perito vai analisar ali aquelas lesões. E também quando tem morte, ele vai analisar aquele cadáver para fazer a identificação dele. Aí uma coisa que eu acho legal de vocês saberem é que existem 4 formas da gente identificar alguém. A gente pode identificar alguém pela digital, ninguém tem digital igual. A gente pode identificar alguém pelos dentes. A gente pode identificar alguém pelo DNA e a Interpol agora também aceita o uso para identificar alguém por número de série de prótese, que seja número único. Por exemplo, a pessoa colocou, sei lá, silicone, e aí só tem aquele número lá de silicone dela, 1, 2, 3, 4, 5, só a Joana tem aquele silicone. Então, conseguiria identificar ela por aquele silicone. Então, a odonto ela é muito importante na identificação humana. E essa parte da perícia criminal, da perícia odontolegal é interessante, por quê? Não só porque, que legal trabalhar com cadáver, ver que legal e tal, porque eu acho interessante, né? Mas é muito importante pela parte humana disso. Pensa só um familiar que está há anos ou está, que seja meses, dias, procurando algum ente desaparecido. Na hora que a gente consegue identificar aquela pessoa, entregar aquele corpo para a família, é muito importante no aspecto humano dela, para ela conseguir viver o luto, para ela ter o velório dela. Então, esse trabalho é muito legal dentro da perícia odontolegal. E tem outras áreas que a gente pode atuar também. Tem um colega meu que ele trabalha na Cruz Vermelha. Ele é o responsável pela antropologia forense no Brasil e na América do Sul. Então, ele que ajuda, tanto em caso, por exemplo, teve a guerra, está tendo guerra lá na Ucrânia. Então, ele trabalha na parte da odontologia. Se está precisando de alguma coisa da odonto, da Cruz Vermelha auxiliar ali aquelas pessoas que estão sobreviventes de guerra, ele ajuda. Ou um ML está precisando de material porque não tem recurso. Então, a Cruz Vermelha vai lá e ajuda. Então, assim, a odontolegal é uma área muito ampla. Tem várias áreas de atuação e eu citei aqui para você só algumas delas. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que um clínico geral recém-formado enfrentaria ao tentar se especializar nessa área? Olha, eu acho que as maiores dificuldades do recém-formado é porque
às vezes, quando a gente forma, a gente quer trabalhar, fazer qualquer coisa, tal, ela quer começar a trabalhar, clinicar. Então, você tem que conseguir entender. Se você quer trabalhar com odonto legal, você vai ter que se dedicar. É um fato. Eu, por exemplo, quando eu formei, eu comecei a trabalhar com clínica, na clínica, atendendo e tal, mas eu sabia que eu queria fazer odonto legal. Então, todo mês eu tinha que ir lá para Ribeirão Preto. Então, eu separava esses dias para ir para Ribeirão e deixava alguns horários lá para eu conseguir estudar também. Depois, é que eu contei para as meninas, então quem está assistindo agora vai saber, eu comecei a fazer um outro curso que eu esqueci de falar, que chama Prática Profissionalizante em Odontologia Legal, lá na USP também. Aí, toda semana eu tinha que ir para Ribeirão Preto. Aí eu ia, trabalhava segunda-feira, segunda à noite pegava o ônibus e ia para Ribeirão. Passava o dia lá em Ribeirão. Aí tinha, sei lá, uma perícia, um caso de necrópsia, uma identificação para fazer. Eu ficava lá fazendo. Terminava o dia, voltava para BH. Então, a maior dificuldade é conseguir se organizar financeiramente e a questão do tempo mesmo. Acho que essa que é a maior dificuldade para o recém-formado em qualquer área, conseguir se organizar. Mas o mais importante é você focar. Você quer determinada área? Foca naquilo, tá? E eu sei que parece que é muito fácil falar isso, mas foca naquilo. Tenta se organizar pensando financeiramente como que você vai fazer para fazer aquilo. E aí vocês vão conseguir ter sucesso. E odonto legal, não tem aqui em Belo Horizonte área para você especializar? Então, curso de especialização em odontologia legal, atualmente não tem aqui em Belo Horizonte, não tem aqui em Minas Gerais. Na época que eu fiz, eu não lembro se tinha, mas depois tinha aqui na PUC. Nesse momento não tem, mas eles estão pensando em abrir um curso de especialização, voltar a ter aqui na PUC, mas tem em vários outros estados. Então tem em São Paulo, em Ribeirão Preto, São Paulo capital, Campinas, tem em Curitiba, no Paraná, tem no Nordeste. O Nordeste é uma região muito forte na odontologia legal. A Paraíba, ela é o estado que mais tem perito odonto legal no Brasil. E a Paraíba é um estado pequenininho, mas lá tem mais de 30 ou 40 peritos concursados em odonto legal. Então, tem vários estados, Goiás, DF, tem vários estados, mas Minas, nesse momento, a gente está sem a especialização. No dia de hoje, você acredita que investir em uma especialização como a sua é uma boa escolha? Claro. Não, sério agora. Vocês estão me entrevistando, vocês vão conhecer outras pessoas de outras áreas, mas eu acho, uma coisa que eu vejo de todo mundo que é especialista em odonto legal, o nosso diferencial é que todo mundo que faz odonto legal gosta muito da área, é muito apaixonado. Você vê um cara, às vezes, sei lá, ele fez endo, nada contra endo, mas ele faz a endo dele ali, entendeu? Ele não é apaixonado. E na odonto legal, assim, todo mundo que eu conheço é muito apaixonado. Então eu acho que vale a pena, se você gosta, vale muito a pena investir. E, por exemplo, os congressos que a gente tem no CEBOL, que é de 2 em 2 anos, todo mundo fala que é muito legal o CEBOL, porque assim, o cara que tá dando palestra ali na hora, depois ele senta com você e tá tomando uma cerveja, trocando ideia com você. Então, a gente tem essa relação muito próxima com todo mundo. Então, eu acho que é uma área muito boa e vale a pena investir se você se apaixonar também. E no âmbito financeiro? Assim que você forma, qual que é a média, assim, de um salário? E quando você está graduada, você já está formada, qual que seria a média também? Então, vamos lá. Vou começar do mais baixo, para depois ir animar vocês mais no final. Para começar, uma pessoa que acabou de formar vai fazer, por exemplo, uma perícia, tá? Uma perícia civil. O Estado paga, acho que é 600, 800 reais por perícia que você faz. Beleza, esse é o valor por perícia. Você faz a perícia hoje, só que você só recebe dali 1 ano, 2 anos, quando sai a sentença. Então, o negócio da perícia civil é o quê? Desculpa, você começar a fazer várias, e aí vai chegar uma hora que todo mês vai ficar pingando dinheiro na sua conta. Beleza. Então, essa é a perícia. Isso quando é o Estado que paga. Quando são as partes que pagam, um dentista ou o paciente, aí varia entre 2 a até 10 mil reais uma perícia, dependendo do grau ali, da dificuldade daquela perícia. Beleza. Para trabalhar na parte de auditoria. Quando você começa a trabalhar na parte de auditoria, uma média que a pessoa ganha por hora é até uns 45, 50 reais por hora, mais ou menos. Então você vai ganhar se trabalhar, tem empresas que contratam para 20 horas, para 30 horas, 40 horas, depende. Então, no mínimo que você vai ganhar aí por mês é uma faixa de 3 mil reais, 3.500 reais quando você trabalha 20 horas. Só que geralmente as empresas que contratam, você é contratado como CLT, então você tem carteira assinada. E aí eu sou uma grande defensora da carteira assinada, porque você vai ter férias, você vai ter 13º, você vai ter vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida. Você ficou doente?
pode ficar doente na sua casa, você não vai deixar de receber por isso. Então, eu acho essa uma grande vantagem de ser CLT. Beleza. Agora, pensando consultoria. A consultoria depende. Por exemplo, quando a gente vai marcar uma consultoria para uma conversa, tem gente que cobra entre 200, 300 reais por hora para trocar uma ideia ali com a pessoa, como se fosse uma consulta. E aí, para a gente fazer uma documentação completa, varia de 2 até 5, 10 mil reais, dependendo do que a pessoa pede para a gente fazer de documentação. E o que eu falei que eu ia deixar para o final o melhor, para a parte de perícia criminal, para a parte de concurso, agora em maio, vai abrir o concurso para perito criminal federal para a área de odonto. O salário inicial de um perito criminal federal é 26 mil reais. Então, assim, eu acho bom. Não sei vocês. Eu acho bom. Mas isso é a Polícia Federal que é o que ganha mais, assim, né? Mas, por exemplo, nos outros, aqui em Minas, acho que o inicial é 16 mil, mas uma média aí, vão colocar uns 10, de 10 a 30 mil reais, que é o salário inicial de um perito odonto hoje em dia no Brasil. Então, essas são as médias. Mesmo se você acabou de formar, passou nesse concurso, esse é seu salário inicial. Você vai terminar a sua carreira, depois de 25, 30 anos, ganhando quase 40, 50 algumas delas. Tem aqui uma pergunta agora de curiosidade mesmo. Eu te perguntei, né, se você faria de novo odonto legal e também se você acha se a chance para ingressar como profissional mesmo em odonto legal tem muita oportunidade? Eu acho que tem. Por quê? Como eu falei, tem várias áreas para você atuar. Então, você pode... Tem um monte de gente que hoje em dia, pensando na parte de concurso, né? Porque entrar na perícia criminal tem que fazer concurso. Tem um monte de gente que é um cara recém-formado, que conseguiu durante a graduação ver, não, eu gosto muito de odonto legal. Já começou a focar os estudos dele. Na hora que ele tinha um intervalinho ali, ele focava no estudo do odonto legal, focava no estudo de direito, de informática, de coisas que caem nas provas. Tem um monte de gente que é recém-formado e que passa no concurso. Então depende da dedicação, pensando nessa área do concurso. Agora, para trabalhar com auditoria, para trabalhar com essas outras coisas, geralmente as empresas exigem uma certa experiência. Então, eu acho que é assim como outras áreas, que você precisa, às vezes, de se dedicar, fazer um curso, fazer alguma coisa, mas não é uma área difícil. Eu, por exemplo, quando eu entrei no odonto legal em outubro, né? Outubro de 2011. E em maio de 2012, eu comecei a trabalhar como auditora aqui em BH, numa operadora que nem existe mais. Mas isso é por quê? Porque eu sou cara de pau. Então é uma dica que eu tô dando pra vocês agora, são no primeiro período. Quando eu comecei a trabalhar nessa operadora foi o quê? Na época era Facebook. Aí uma amiga minha virou pra mim e falou, Bel, a minha colega é colega da dona dessa operadora. Eu falei, qual que é o nome da dona dessa operadora? É um convênio odontológico, tá? Não expliquei pra vocês. Agora, pra finalizar, a gente gostaria de ter uma mensagem sua, uma dica, pra quem tá, igual a gente, tá iniciando na formação pra odonto. Minha dica, então, aproveita o máximo a faculdade. Vai ter uma palestra de não sei o que, eu não gosto muito desse tema. Vai lá, você não sabe que você não gosta. Porque eu, por exemplo, falei pra vocês que eu fui descobrir que eu gostava de odonto legal no 9º período. Eu entrei querendo ortodontia. Hoje em dia, nem consigo imaginar eu fazendo orto. Então, vai ter uma palestra de alguma coisa, participa, né? Participa do máximo de coisas que vocês conseguirem. Vai ter uma extensão de alguma coisa, vai lá e faz. Então, aproveita o máximo possível da faculdade. Eu sei que muita gente, ainda mais vocês que são do noturno, né? Muita gente trabalha e estuda. Eu sei que é mais difícil, né? Mas eu também já fui professora de alunos que estudam à noite. Geralmente são os alunos que mais prestam atenção na aula, porque é a hora que tem, né? Então, participa das aulas, presta atenção, não tenha vergonha de perguntar aos professores, de pedir ajuda, né? As meninas aqui agora já me conhecem, que elas precisarem de odonto legal, eu tô aqui para elas. Então, assim, aproveita o máximo da faculdade, participa das palestras, dos cursos, de tudo que tiver. E acho que essa é a minha dica. Aproveita o máximo para você conseguir realmente aprender o máximo possível, sugar o máximo para conseguir das pessoas que estão ali e fazer boas relações, porque isso é muito importante depois quando a gente forma. A gente tem um colega nosso que lembra da gente, um professor que lembra da gente, isso é muito importante. Network é muito importante. Então essa é a minha dica. Aproveita, faz networking e mantenha boas relações. Obrigada, meninas.